Em primeiro lugar, quero cumprimentar Vossa Excelência por ter presidido hoje, de uma maneira muito construtiva, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pois ali, por iniciativa da senadora Ana Amélia e de mim próprio, tivemos a oportunidade de ouvir os mais diversos pontos de vista sobre os projetos de lei que tramitam nesta Casa, que definem as normas sobre as formas cooperativas de produção. E tivemos a oportunidade de ouvir o ministro Pepe Vargas, o professor Paul Singer, o ex-ministro Roberto Rodrigues e o professor Daniel Resch, o professor Virgílio Pérez, o senhor Arnóbio, os representantes das mais diversas entidades representativas de cooperativas, e eu tenho a convicção de que se tratou de uma oportunidade formidável, desde as 8h30 até meio-dia praticamente, 3 horas e meia de diálogo, de debate, e que vão muito contribuir para trazer luz ao parecer que Vossa Excelência irá proferir a respeito dos próprios pareceres, inclusive do senador, hoje governador, Renato Casagrande, que já foi apreciado e votado na Comissão de Constituição e Justiça e hoje tramita na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, até por iniciativa da nossa senadora Ana Amélia. Quero cumprimentá-lo e a todos que participaram, porque foi altamente esclarecedor para ouvirmos os mais diversos pontos de vista. Mas, senador Valdoemir Moca, ontem à tarde, o senador Demóstenes Torres esteve aqui no plenário. Alguns dos senadores presentes, inclusive eu, até porque há alguns dias eu não o via, quando o vi, o cumprimentei, estendi a mão. Se trata de uma atitude de boa educação, cumprimentar as pessoas que conhecemos, mesmo quando delas divergirmos. E eu queria aqui esclarecer a querida jornalista Maria Lima, do Estado de São Paulo, quando colocou aqui a matéria com destaque hoje em O Globo, Demóstenes articula absolvição em plenário. O fato de senadores terem cumprimentado, dado a mão ao Demóstenes Torres e dizer boa tarde, não significa propriamente que tenha tomado qualquer decisão a respeito do seu destino, seja no Conselho de Ética, seja na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Eu quero dizer a Maria Lima que tantas vezes ao longo de minha vida, em qualquer circunstância, eu cumprimento as pessoas, inclusive eu que em algumas ocasiões visito as cadeias públicas, cumprimento e dou a mão às pessoas que estão lá, mesmo quando prisioneiras. O fato de termos boa educação em cumprimentar uma pessoa, mesmo que eventualmente discordando do seu procedimento, de maneira alguma significa já uma definição do voto que darei.
quero até esclarecer que quando aí perto, senador Pedro Táxi, aí perto estava o senador Demóstenes Torres sentado, e eu não o vi há diversos dias e o cumprimentei, estendi a mão e dialoguei um pouco com ele e perguntei: quando é que vai ser a sua fala nas comissões? Ele me disse: na terça-feira próxima, no Conselho de Ética, às 9h30 da manhã, que terei a Comissão de Assuntos Econômicos, onde eu sou titular, para estar presente. Neste caso, eu disse que, olha, eu vou procurar me empenhar para, inclusive, ouvi-lo, porque, mesmo não sendo do Conselho de Ética, nem da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, no caso, até por ter convivido aqui durante todos estes anos com o senador Demóstenes Torres, muitas vezes tivemos divergências, outras vezes tivemos convergências, e todos nós aprendemos a respeitar o conhecimento jurídico de profundidade que ele tem, e muitas vezes ele deu contribuições importantes, mas, obviamente, eu fiquei, como quase todos os senadores aqui, muito surpreendido com os fatos que agora vieram à tona. E o nosso senador, o deputado Odair Cunha, relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sabe que a atitude educada que temos com qualquer dos convocados para falar na CPMI, de cumprimentar, estender a mão, não significa uma decisão sobre o voto. Então, eu quero aqui ressaltar que, ao citar nesta matéria o parágrafo "sem falar com jornalistas", Demóstenes participou ontem no plenário de votações e recebeu muitos cumprimentos de Renan, Romero Jucá, Blairo Maggi, Círio Miranda, Eduardo Suplicy, do líder do DEM, José Agripino Maia, entre outros senadores. Isto não significa uma decisão. Obviamente, eu estarei estudando todos os elementos contidos no parecer do nosso relator, Humberto Costa, a respeito dos fatos que caracterizaram as ações do senador Demóstenes Torres. Irei ouvir o senador Demóstenes Torres e não estarei, porque não sou membro do Conselho de Ética ou da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito ali votando, mas se houver aqui decisão em plenário, eu me sentirei na responsabilidade de ouvir bem todos os elementos, tanto relativos ao eventual processo de cassação de mandato, como também à defesa do senador Demóstenes Torres. Eu quero aqui bem esclarecer, portanto, este episódio. E gostaria de transmitir a respeito da matéria que saiu no jornal O Estado de São Paulo, a respeito dos que visitam o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, que ainda hoje ele fez uma visita a mim, teve a gentileza de estar explicando que o jornalista que foi entrevistá-lo, Jamil Chad, lá em Genebra, a respeito de políticos, deputados e senadores que o visitam para tratar dos mais diversos assuntos, e eu expliquei aqui na terça-feira que, neste caso da Anvisa, eu de fato acompanhei pessoas em função de mais de 22 mil assinaturas
relativamente à Anvisa examinar com cuidado qual o procedimento com respeito a um remédio do qual dependem milhares de pessoas. Havia 22 mil assinaturas que dependem deste remédio para o tratamento de câncer, de mieloma. Então, isto não quer dizer qualquer procedimento que não acredito do interesse público, e ele veio a mim visitar até porque ele quis esclarecer que de maneira alguma havia querido, até porque a sua agenda é transparente e registrada todos os dias, e o jornalista observou. Eu acho muito positivo que o presidente da Anvisa tenha a sua agenda divulgada para qualquer pessoa saber sobre quem tem com ele uma audiência, acompanhado de quem, e, portanto, para esclarecer bem o episódio, ele fez questão de visitar-me para dizer do respeito que tem para comigo, até porque disse-me ele que sempre votou em mim para senador, e eu que já fui eleito 3 vezes, além de outras ocasiões, para vereador e deputado estadual e federal em São Paulo. E, finalmente, um último esclarecimento com respeito à nota do Anselmo hoje, que diz: a Comissão de Anistia rejeitou o pedido do cabo Anselmo, alegando que só vítimas de regime têm direito à reparação. Mas já houve um caso polêmico. O embaixador Jacques Guilbault ganhou a Bolsa Ditadura, apesar de acusado por exilados políticos no Chile, como César Maia, de servir ao regime. Guilbault foi defendido por Eduardo Suplicy e outros, convencidos de sua inocência. Pode ser. Ora, o embaixador Jacques Guilbault esteve presente na Comissão de Relações Exteriores, então presidida pelo senador Roberto Requião. Nós o ouvimos todos os seus argumentos e ficamos persuadidos de que, no caso, tinha ocorrido, de fato, uma injustiça, e tanto é que ele voltou aos quadros do Itamaraty e foi, mais uma vez, guindado à carreira diplomática, e de maneira que foi um caso em que se estudou os elementos, ainda que pudesse uma outra pessoa, o ex-prefeito César Maia, eventualmente discordar, mas aqui foram examinados todos os argumentos, e pessoas que acompanharam a sua trajetória, a sua vida, inclusive na França, quando ele ali exerceu funções muito simples, modestas, enquanto não estava afastado da sua atividade no Itamaraty, e inclusive intelectuais franceses, Alain Touraine, entre outros, prestaram depoimento a respeito dele, o que contribuiu para que o Itamaraty viesse a reconduzi-lo à carreira. Assim, senhora presidenta Ana Amélia, avaliei como importante prestar esses esclarecimentos na tarde de hoje, e espero que possamos chegar a um bom entendimento sobre a lei das sociedades cooperativas e, se possível, até realizarmos um esforço para que, antes de 6 de julho, Dia Internacional, ou quando se comemorar, que se irá comemorar no plenário do Senado o Ano Internacional da Cooperativa, este dia será ainda mais brilhantemente comemorado se até lá tivermos conseguido votar este projeto que define as normas para as sociedades cooperativas. Muito obrigado.